Agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Salmos 37, versos 5 e 6. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. Hoje já estamos naquela parte da carta em que Jesus faz a promessa aos vencedores na igreja em Tiatira. Como já aprendemos, todas as 7 igrejas, elas recebem esta promessa. Aliás, os vencedores de cada uma destas igrejas recebem a promessa. E hoje vamos apresentar na íntegra as promessas que a igreja em Tiatira recebeu, isto é, os vencedores da igreja em Tiatira. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei autoridade sobre as nações, e com cetros de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhes-ei ainda a estrela da manhã. Bem, a maioria das pessoas que praticam uma religião, o que elas esperam, o que elas dizem é que um dia vão morar no céu. Eu quero ir para o céu. Também, né? Imaginem ir morar no céu. Mas não é bem isto que as Escrituras falam. A gente percebe aqui nesta carta que a promessa aos vencedores, ela é clara. Quando a gente lê Apocalipse 1, ali na saudação, quando diz da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano sobre os reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados. Aí então, em seguida, existe as razões, o porquê de tudo isto. Ele nos comprou, aliás, Ele nos amou, Ele nos comprou, nos libertou de nossos pecados. Tudo isso foi pelo seu sangue. E daí? Para que Ele nos fez reino e sacerdotes para seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Bem, aí já está a razão de tudo. No reino, nós iremos reinar com o Senhor Jesus Cristo. Reinar como sacerdotes. Não iremos para um lugar onde pensam a maioria que a gente vai ficar lá embaixo de sombras gostosas,
e balançando sempre numa rede, tendo todo o conforto. Não, nada disso. Nós fomos salvos para servir. A gente já serve aqui na terra. E a nossa função, quando Jesus voltar, ele fará de nós reino e sacerdotes. Aqui a promessa ao vencedor. Aqui se diz que ele, note bem, ele diz: até que eu venha. Aquele que guardar até o fim as minhas palavras, eu lhes darei autoridade sobre as nações. Nós iremos governar com vara de ferro. Olha, lá no Salmo 24, está escrito: do Senhor é a terra e a sua plenitude, isto é, toda, e os que nele habitam. Mas o que o Senhor fez desta terra ao criá-la? Essa terra que é rica, tudo que você imagina de bom e de belo existe no interior desta terra que vivemos. E o Senhor entregou para que o homem a administrasse. Mas você está percebendo o caos que os homens têm provocado na terra? Estamos vivendo um período de uma guerra maligna como todas elas, mas essa muito pior. O mundo à beira de uma crise sem limites. Por causa de que existe um homem que ele age como se ele fosse o Todo-Poderoso. Ele conquista nações num continente e vai e tenta conquistar outra nação. E que ato bárbaro, efêmero! Primeiro, ele mata o presidente desta nação e toda a sua assessoria, e começa o morticínio sem limite. E, através dessa atitude hedionda, ele submete o mundo a uma crise. Aliás, o mundo poderá experimentar uma das piores crises financeiras. Por causa de quê? De um homem que, embora tenha fama de governar um país chamado democrata, mas age como aquele que levou o mundo à Segunda Guerra Mundial. Mas por que tudo isto? Iremos discorrer ainda em outros vídeos as razões, os porquês de tudo isto. Será que foi para isso que Deus entregou a terra? Para que o mundo aliás, para que os homens a administrassem?
o mundo já viveu várias fases. Existem aqueles que têm aquela pregação forte, incisiva, sobre a nova ordem mundial. Mas pregam uma nova ordem mundial teocrática. Aí estamos. O mundo está vivendo uma nova ordem mundial. A geopolítica do mundo totalmente mudada. E que Deus tenha misericórdia, que parem logo com estas atrocidades e não tenhamos que pagar, a humanidade não tenha que pagar um preço bárbaro. Nós iremos ver nos vídeos posteriores. Ainda dentro desse quesito, a promessa da terra, a promessa do governo da terra aos vencedores. Veremos em detalhes. Fiquemos, pois, na bênção e na graça do Senhor. Amém e amém.